E olha só, agora vamos falar sobre Taubaté, porque hoje é aniversário da cidade. A data dessa comemoração, né, foi alterada pela prefeitura. Passou de 5 de dezembro para 5 de fevereiro. E hoje é a primeira vez que a cidade está comemorando o aniversário nessa nova data. Quem vai explicar o motivo da mudança, contar um pouquinho para a gente sobre a história da cidade, é a Fabiana, que é historiógrafa. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Carol. Obrigada, gente. Obrigada, Carol, pelo convite. Nós que agradecemos por estar aqui nesse dia tão especial para a cidade de Taubaté, né? Fabiana, como eu comentei aqui, houve a alteração na data, né? 5 de dezembro foi quando foi fundada a Vila Taubaté e 5 de fevereiro a cidade, né? Por causa dessa mudança, mudou a idade de Taubaté? Não, é impossível a gente mudar, porque se eu falo que eu mudo a idade de Taubaté, eu mudo a nossa história. E isso é impossível de todas as maneiras. É como você querer mudar a data do seu aniversário ou querer mudar a data da minha. Sim. Não existe. Taubaté surge enquanto vila em 5 de dezembro e enquanto cidade em 5 de fevereiro. Parecem ser duas datas muito próximas, né? Um no finalzinho do ano e outro no começo. Só que uma data é no ano de 1645 Certo. e a outra no ano de 1842. Então o intervalo entre elas é bastante grande. Sim. Aproveitando, né, falando sobre isso, conta um pouquinho pra gente então como é que surgiu Taubaté. Tá. Taubaté surge primeiro enquanto povoado e depois enquanto vila, dentro da capitania de Itanhaém. Aí a gente está voltando para um passado bastante distante do nosso país, quando o Brasil ainda era organizado em capitanias hereditárias. A dona dessa terra toda era a Condessa de Vimiero, que seria uma das herdeiras do Martim Afonso, da capitania de São Vicente. Ela tem toda essa região e passa a dividir essa região em sesmarias para poder ocupar e colonizar e explorar economicamente melhor. Jacques Félix, ele era um desses desbravadores, um desses povoadores, e ainda tem alguns indícios de algumas pesquisas, de alguns historiadores antigos, que falam que ele lá no finalzinho do século XVI percorria não só Taubaté, mas como toda a região já. Então aí isso no finalzinho do século XVI e no início do século XVII e no decorrer dele, isso fica cada vez mais intenso. Então, na década de 1630, mais precisamente 1636, ele recebe a autorização da Condessa para poder explorar essas terras e entre 1639 e 1640 a gente tem o surgimento do povoado, não estou nem falando do surgimento de vila. Em 1645, quando Taubaté foi elevado à categoria de vila, significa que Taubaté virou uma unidade administrativa. Não era qualquer povoado que virava vila. Certo. Você só poderia virar uma vila, né, se você recebesse documentação para tal e se você tivesse algumas construções mínimas. Então você tinha que ter construído uma igreja, uma câmara e uma cadeia. Então, sim, Taubaté, em 1645, a gente diz que é o nosso nascimento, é o nosso surgimento, porque é o surgimento de Taubaté enquanto uma unidade administrativa. Sim, entendi. E aí, quando que passa a ser cidade? Tá. Aí a gente tem a Taubaté, como uma curiosidade, é a primeira vila da nossa região, né? A partir delas que surgiram outras tantas vilas e posteriormente cidades. Essa questão da gente transformar uma vila em cidade, isso aconteceu ao longo do tempo. Então, essas vilas elas foram crescendo e já no século XIX, presta atenção que a gente começou a conversa falando isso final do século XVI, eu já estou chegando no século XIX. Quando Taubaté está lá começando a explorar a economia cafeeira, que foi bastante forte, não só em Taubaté, mas em toda a nossa região. Taubaté é transformada, aí de novo, por lei, enfim, em cidade. Isso em 5 de fevereiro de 1842. É uma data muito importante para a gente também, porque Taubaté, dentre as cidades da região, foi a primeira a alcançar esse título. Então, agora a gente tem
o aniversário de quando Taubaté se tornou cidade, mas esse não é o nascimento de Taubaté. Sim. O nascimento de Taubaté, a Lá gente tem... atrás. Isso, tem que voltar um pouquinho no tempo. E conta pra gente, pro pessoal assim que é de Taubaté, né, eles conseguirem identificar em qual região ali da cidade começou a cidade. Tá. A nossa cidade, ela nasceu na região central, onde está a praça que a gente chama de Praça Dom Epaminondas. Aquela igreja que está bem na região central, ela está entre as primeiras construções que a gente tinha na cidade. Não é no mesmo tamanho e nem no mesmo formato que a gente tem hoje. Então ela foi construída em taipa, que é um tipo de técnica de construção bastante antiga. Alguns estudiosos apontam que a posição da igreja, ao invés de estar de frente, como a gente enxerga, ela seria lateralizada. E essa região da cidade, então nesse centrinho, você tinha a Câmara, a Cadeia e a Igreja. As ruas que são feitas ali, elas são feitas todas em paralelo, formando uma espécie de tabuleiro de xadrez, porque você tem ruas assim na vertical e outras na horizontal. E o que indica pra gente que esse lugar tenha sido escolhido, por que escolheram esse lugar, é que ali é uma região muito abundante em água. Fabiana, e assim, né, igual a gente começou aqui a falar lá no século XVI, né, e foi vindo, né, se a gente olhar de tudo como começou e como é a cidade hoje, Taubaté é uma das maiores cidades da região, né, como é que foi essa evolução? Taubaté evoluiu, cresceu bastante durante todo esse tempo? Sim, Taubaté, ela se desenvolveu ao longo do tempo. A gente pode falar da questão econômica, então desde o começo das atividades dos bandeirantes, aí depois cheguei a falar do período do café, e Taubaté teve tantas e tantas outras formas de exploração econômica. E essas modificações, elas persistem inclusive nos dias de hoje, né? Mas se eu for parar para pensar, aí eu vou puxar para o meu lado, né? Como pesquisadora em história, a parte cultural de Taubaté é riquíssima. Através da história de Taubaté, a gente é capaz de contar a história de tantas e tantas outras cidades do Brasil. Através da história de Taubaté, eu consigo contar inclusive a história do Brasil. Taubaté, no período colonial, participou de eventos de impacto nacional, como é o caso da Guerra dos Emboabas. Já na época imperial, Taubaté foi local de... Não só Taubaté, Pinda, inclusive, está nessa mesma situação, mas foi local de passagem do Dom Pedro I, quando estava indo a caminho de São Paulo, né, no Ipiranga. E ao longo do tempo, Taubaté foi permanecendo na história. Então, se tem algo que a gente pode falar sobre Taubaté, é que essa efervescência cultural, sabe, esse caldeirão de informação histórica, de cultura, é muito presente na nossa cidade. Fabiana, é muito gostoso a gente discutir sobre isso, né? Sobre história, a gente descobrir aí, né? Igual como você falou, Taubaté é pioneira. Eu, particularmente, não sabia disso, né? Que Taubaté é pioneira aqui na nossa região e também foi responsável por outras cidades que nem estão ligadas aqui na nossa região. Então, é um assunto muito gostoso. Infelizmente, o nosso tempo não permite que a gente continue, né? Mas eu quero agradecer por você ter vindo aqui, ter trazido esses detalhes pra gente nessa data tão importante que é hoje o aniversário de Taubaté. Tá certo. Obrigada, Carol. Obrigada a todos que assistem a gente. E agradeço o convite. Precisando, a gente está por aí mais uma vez. Então, tá bom. A gente volta a conversar sobre esse assunto.